O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Astikaparva. Capítulo 51. Preparativos para o sacrifício. Salti disse: o rei Janamejaya, tendo falado dessa maneira, seus ministros expressaram sua aprovação. E o monarca então expressou sua determinação de realizar um sacrifício de cobras. E aquele senhor da terra, aquele tigre da raça Bharata, o filho de Parikshit, então chamou seu sacerdote Ritviks. E, talentoso em discurso, ele falou para eles estas palavras relativas à realização da sua grande tarefa: eu devo me vingar no vil Takshaka que matou meu pai. Digam-me o que eu devo fazer. Vocês conhecem alguma ação pela qual eu possa lançar no fogo ardente a cobra Takshaka com seus parentes? Eu desejo queimar aquele canalha assim como ele queimou, antigamente, pelo fogo de seu veneno, o meu pai. O principal sacerdote respondeu: ó rei, um grande sacrifício para ti planejado pelos próprios deuses. Ele é conhecido como o sacrifício de cobras, e é lido nos Puranas. Ó rei, só tu podes realizá-lo, e ninguém mais. Homens versados nos Puranas têm nos dito: existe tal sacrifício. Salti continuou: assim abordado, o rei, ó excelente, considerou Takshaka como já queimado e jogado na boca ardente de Agni, o comedor de manteiga sacrificial. O rei então disse àqueles brahmanes versados em mantras: eu farei os preparativos para esse sacrifício. Digam-me as coisas que são necessárias. E os Ritviks do rei, o Brahmane excelente, versados nos Vedas e familiarizados com os ritos daquele sacrifício, mediram, de acordo com as escrituras, a área para a plataforma sacrificial. E a plataforma foi decorada com artigos valiosos e com brahmanes. E ela estava cheia de coisas preciosas e arroz com casca. E o Ritvika sentou-se comodamente sobre ela. E depois que a plataforma sacrificial tinha sido assim construída segundo as regras e como desejada, eles instalaram o rei no sacrifício de cobras para o alcance de seu objetivo. E, antes do início do sacrifício de cobras que estava por vir, ocorreu lá um incidente muito importante que pressagiava a obstrução do sacrifício, pois quando a plataforma sacrificial estava sendo construída, um construtor profissional de grande inteligência e bem versado no conhecimento de colocar alicerces, um sutta por casta, bem familiarizado com os Puranas, disse: o solo sobre o qual e a hora na qual a medição para a plataforma sacrificial foram feitas indicam que esse sacrifício não será completado, sendo um Brahmane a razão disso. Ouvindo isso, o rei, antes de sua instalação, deu ordens aos guardas do portão para não admitirem ninguém sem o seu conhecimento. Capítulo 52. Sacrifício. Cobras queimam. Salti disse: o sacrifício de cobras então começou devidamente. E os sacerdotes sacrificais, competentes em seus respectivos deveres de acordo com a lei, vestidos em roupas negras e com os olhos vermelhos pelo contato com a fumaça, despejaram manteiga clarificada no fogo ardente, proferindo os mantras apropriados. E, fazendo os corações de todas as cobras tremerem de medo, eles despejaram manteiga clarificada na boca de Agni, proferindo os nomes das cobras. E as cobras então começaram a cair no fogo ardente, paralisadas e chamando lastimavelmente umas às outras. E inchadas e respirando com dificuldade, e se enrolando umas às outras com suas cabeças e rabos, elas vinham em grande número e caíam no fogo. As brancas, as pretas, as azuis, as velhas e as jovens, todas caíam igualmente dentro do fogo, proferindo vários gritos. Aquelas Medindum Krosa, e aquelas Medindum Yojana, e aquelas Medindum Gokarna, caíam continuamente com grande violência naquele principal de todos os fogos. E centenas e milhares e dezenas de milhares de cobras, privadas de todo controle sobre seus membros, pereceram naquela ocasião. E entre aquelas que pereceram havia algumas que eram como cavalos, outras como trombas de elefantes, e outras de corpos enormes e força como a de elefantes enfurecidos. De várias cores e veneno virulento, terríveis e parecidas com massas equipadas com pontas de ferro, de grande força, sempre dispostas a morder, as cobras, aflitas pela maldição de sua mãe, caíam no fogo.
Capítulo 53. Rixes no sacrifício. Saunaka perguntou, quais grandes rixes se tornaram os Ritviks no sacrifício de cobras do sábio rei Janamejaya da linha Pandava? Quem também foram os Sadasias naquele sacrifício terrível, tão pavoroso para as cobras, e que gerou tal tristeza nelas? Cabe a ti descrever tudo isso em detalhes, para que, ó filho de Sulta, nós possamos saber quem era familiarizado com os rituais do sacrifício de cobras. Saltio respondeu, eu recitarei os nomes daqueles sábios que se tornaram os Ritviks e Sadasias do monarca. O Brahmana Chandabhargava tornou-se o Otri naquele sacrifício. Ele tinha grande reputação, e era nascido na linhagem de Shyavana e era o principal dos conhecedores dos Vedas. O velho Brahmana erudito, Kautsa, tornou-se o Digatri, o cantor dos hinos védicos. Jaimini tornou-se o Brahman, e Sargarva e Pingala os Advaryos, Vyasa com seu filho e discípulos, e o Dalaka, Pramataka, Svetaketu, Pingala, Asita, Devala, Narada, Parvata, Atreya, Kundajatara, o Brahmani Kalagata, Vatsya, o idosos Rutas Ravas sempre engajado em japa e no estudo dos Vedas, Koala Devasarma, Maldigalya, Samasaurava, e muitos outros Brahmanes que tinha compreendido os Vedas se tornaram os Sadasias naquele sacrifício do filho de Parikshit. Quando os Ritviks daquele sacrifício de cobras começaram a despejar manteiga clarificada no fogo, cobras terríveis, que causavam medo em todas as criaturas, começaram a cair nele. E a gordura e a medula das cobras, assim caindo no fogo, começaram a fluir em rios. E a atmosfera se encheu de um fedor insuportável devido à queima incessante das cobras. Incessantes também eram os gritos das cobras caídas no fogo e daquelas no ar prestes a caírem dentro dele. Enquanto isso Takshaka, o príncipe das cobras, logo que ele soube que o rei Janamejaya estava engajado no sacrifício, foi para o palácio de Purandara, Indra. E aquela melhor das cobras, tendo relatado tudo o que tinha acontecido, procurou aterrorizada a proteção de Indra depois de ter reconhecido seu erro. E Indra, satisfeito, disse a ele, o príncipe das cobras, ó Takshaka, aqui tu não deves temer aquele sacrifício de cobras. O avô foi pacificado por mim por tua causa. Portanto, não tenhas medo. Que este temor do teu coração seja aquietado. Salti continuou, assim encorajada por ele, aquela melhor das cobras começou a morar na residência de Indra em alegria e felicidade. Mas Vasuki, vendo que as cobras estavam caindo incessantemente no fogo e que a sua família estava reduzida a apenas poucos, ficou muito triste. E o rei das cobras estava muito aflito, e seu coração estava prestes a se partir. E chamando sua irmã, ele falou a ela, dizendo, ó amável, meus membros estão queimando e eu não vejo mais os pontos dos céus. Eu estou prestes a cair por causa da perda de consciência. Minha mente está turva, minha visão está fraquejando e meu coração está se partindo. Entorpecido, eu posso cair hoje no fogo ardente. Aquele sacrifício do filho de Parikshit é para o extermínio da nossa raça. É evidente que eu também terei que ir para a residência do rei dos mortos. Chegou a hora, ó minha irmã, por causa da qual tu foste entregue por mim a Jaratkaru para proteger a nós com nossos parentes. O melhor das mulheres da raça das cobras, Astika porá um fim ao sacrifício que está ocorrendo. O avô me disse isso antigamente. Portanto, ó criança, pede ao teu filho querido, que conhece totalmente os Vedas e é respeitado até pelos idosos, pela minha proteção e também daqueles que dependem de mim. Capítulo 54. Astika é avisado de sua missão, e enviado. Salti disse, então a dama cobra Jaratkaru, chamando seu próprio filho, disse a ele as seguintes palavras de acordo com as instruções de Vasuki, o rei das cobras. Ó filho, chegou a hora da realização daquele objetivo pelo qual eu fui entregue ao teu pai por meu irmão. Portanto, faze o que deve ser feito. Astika perguntou, por que tu foste, ó mãe, entregue ao meu pai por meu tio? Conta-me tudo realmente para que ao saber disso eu possa fazer o que é apropriado.
Então Jaratkaru, a irmã do rei das cobras, ela mesma inalterada pelo infortúnio geral, e sempre desejosa do bem-estar de seus parentes, disse a ele: "Ó filho, é dito que a mãe de todas as cobras é Kadru. Saibas porque ela amaldiçoou em fúria seus filhos." Dirigindo-se às cobras ela disse: "Como vocês se recusaram a representar falsamente o Shaisravas, o príncipe dos cavalos, para ocasionar a escravidão de Vinata de acordo com a aposta, portanto, aquele cujo aurigueia veio queimará vocês todos no sacrifício de Janamejaya. E perecendo naquele sacrifício vocês irão para a região dos espíritos não redimidos." O avô de todos os mundos, falou ela enquanto proferido essa maldição, que assim seja, e assim aprovou suas palavras. Vasuki, tendo ouvido aquela maldição e então as palavras do avô, procurou a proteção dos deuses, o filho, na ocasião em que o Anrita estava sendo batido. E os deuses, com seu objetivo realizado, pois eles tinham obtido excelente Anrita, com Vasuki à frente, se aproximaram do avô. E todos os deuses, com o rei Vasuki, procuraram inclinar aquele que nasceu do lótus a ser propício, para que a maldição pudesse ser anulada. E os deuses disseram: "Ó Senhor, Vasuki, o rei das cobras, está pesaroso por causa de seus parentes. Como a maldição da mãe dele poderá ser abortada?" Brahman respondeu, dizendo: "Jaratkaru tomará para si mesmo uma esposa de nome Jaratkaru, o Brahmane nascido dela salvará as cobras." Vasuki, a melhor das cobras, ouvindo essas palavras, me entregou, ó tu de aspecto divino, ao teu pai de grande alma algum tempo antes do início do sacrifício. E daquele casamento tu nasceste de mim. Aquela hora chegou. Cabe a ti nos proteger desse perigo. Cabe a ti proteger meu irmão e a mim mesma do fogo, para que o objetivo, a nossa salvação, pelo qual eu fui concedida ao teu sábio pai, possa ser realizado. O que tu achas, ó filho?" Salti continuou: "Assim abordado, Astika disse para sua mãe: sim, eu farei isso." E ele então se dirigiu ao aflito Vasuki, e, como se infundindo vida nele, disse: "Ó Vasuki, o melhor das cobras, grande ser, eu digo verdadeiramente, eu te salvarei daquela maldição. Acalma-te, ó cobra. Não há mais temor. Eu me esforçarei seriamente para que o bem sobrevenha. Ninguém nunca disse que as minhas palavras, mesmo de brincadeira, se comprovaram falsas. Por isso em ocasiões sérias como essa eu não preciso dizer mais nada, ó tio, indo para lá hoje eu gratificarei, com palavras misturadas com bênçãos, o monarca Janamejaya instalado no sacrifício, para que, ó excelente, o sacrifício possa parar. Ó de grande alma, ó rei das cobras, acredita em tudo que eu digo. Creia-me, a minha resolução nunca pode deixar de ser realizada." E Vasuki então disse: "Ó Astika, minha cabeça gira e meu coração se parte. Eu não posso discernir os pontos da terra, porque eu estou aflito pela maldição de minha mãe." E Astika disse: "O melhor das cobras, não cabe a ti te afligir mais. Eu dissiparei esse teu medo do fogo ardente. Esse castigo terrível, capaz de queimar como o fogo no fim do yuga, eu extinguirei. Não nutras mais esse medo." Salti continuou: "Então aquele melhor dos Brahmanes, Astika, abrandando o medo terrível no coração de Vasuki, e tomando-o, por assim dizer, sobre si mesmo, foi, para o alívio do rei das cobras, com rapidez ao sacrifício de Janamejaya abençoado com todos os méritos. E Astika, tendo chegado lá, viu a excelente área sacrificial com numerosos sadasias sobre ela cujo esplendor era semelhante ao do sol ou Agni. Mas aquele melhor dos Brahmanes teve sua admissão recusada pelos guardas da porta. E o poderoso asceta os gratificou, estando desejoso de entrar na área sacrificial. E aquele melhor dos Brahmanes, o mais notável de todos os homens virtuosos, tendo entrado na excelente área sacrificial, começou a adorar o rei de realizações infinitas, os Ritviks, os Sadasias, e também o fogo sagrado." Capítulo 55. Louvor ao sacrifício. Astika disse: "Soma e Varuna e Prajapati realizaram sacrifícios antigamente em Prayaga. Mas o teu sacrifício, o principal da linhagem de Bharata, o filho de Parikshit, não é inferior a nenhum deles. Que aqueles queridos para nós sejam abençoados."
Sakra realizou 100 sacrifícios. Mas esse teu sacrifício, o principal da linhagem de Bharata, o filho de Parikshit, é perfeitamente igual a 10.000 sacrifícios de Sakra. Que aqueles queridos para nós sejam abençoados. Semelhante ao sacrifício de Yama, de Arrimeda, ou do rei Rantideva é o teu sacrifício, o principal da linhagem de Bharata, o filho de Parikshit. Que aqueles queridos para nós sejam abençoados. Como o sacrifício de Maya, do rei Sasavidu, ou do rei Vaisravana é esse teu sacrifício, o principal da linhagem de Bharata. Como o sacrifício de Nrigeya, de Ajamida, do filho de Dasarata é esse teu sacrifício, o principal da linhagem de Bharata, o filho de Parikshit. Que aqueles queridos para nós sejam abençoados. Como o sacrifício do rei Yudhishthira, o filho de um deus e pertencente à linhagem de Ajamida, conhecido, até, nos céus, é esse teu sacrifício. O principal da linhagem de Bharata, o filho de Parikshit, que aqueles queridos para nós sejam abençoados. Como o sacrifício de Krishna, de Vaipayana, o filho de Satyavati, no qual ele mesmo era o sacerdote principal, é esse teu sacrifício, o principal da linhagem de Bharata, o filho de Parikshit. Que aqueles queridos para nós sejam abençoados. Estes, Ritviks e Sadasias, que estão aqui empenhados em fazer teu sacrifício, como aquele do matador de Vritra, tem esplendor igual ao do sol. Agora não resta nada para eles conhecerem, e os presentes feitos a eles se tornam inesgotáveis, em mérito. É minha convicção que não há Ritvik em todos os mundos que seja igual ao teu Ritvik, de Vaipayana. Seus discípulos, tornando-se Ritviks, qualificados para os seus deveres, viajam pela terra. O transportador de grande alma da libação, Agni, chamado também de Vibhavasu Kshitrabhanu, que tem ouro como sua semente vital e que tem o seu caminho marcado pela fumaça negra, resplandecendo com chamas inclinadas para a direita, leva essas libações de manteiga clarificada para os deuses. Neste mundo dos homens não há outro monarca igual a ti na proteção dos súditos. Eu estou sempre muito satisfeito com a tua abstinência. De fato, tu és Varuna, ou Yama, o deus da justiça. Como o próprio Sakra, com raio nas mãos, tu és, nesse mundo, o protetor de todas as criaturas. Nesta terra não há homem tão grandioso quanto tu, nenhum monarca que seja igual a ti em sacrifícios. Tu és como Katvanga, Nabaga, e Dilipa. Em coragem tu és como Yayati e Mandatri. Em esplendor igual ao sol, e de votos excelentes, tu és ó monarca, como Bhishma. Como Valmiki tu tens energia oculta. Como Vasishta tu controlaste a tua ira. Como Indra é o teu domínio. O teu esplendor também brilha como o de Narayana. Como Yama tu és proficiente com a dispensação de justiça. Tu és como Krishna adornado com todas as virtudes. Tu és o lar da boa sorte que pertence aos vasos. Tu és também o refúgio dos sacrifícios. Em força tu és igual a Damvodibhava. Como Rama, o filho de Jamadagni, tu és conhecedor das escrituras e seus ramos. Em energia tu és igual a Urva e Trita. Tu inspiras terror por meio dos teus olhares como Bhagirata. Salti disse, Astika, tendo assim os adorado, agradou a eles todos, o rei, os Sadasias, os Ritviks e o fogo sacrificial. E o rei Janamejaya, vendo os sinais e indicações manifestados por toda parte, se dirigiu a eles como segue. Capítulo 56. Para Astika é concedido uma bênção, para o sacrifício. Janamejaya disse, embora este seja somente um menino, ele fala como um velho homem sábio. Ele não é menino, mas uma pessoa sábia e idosa. Eu penso, e desejo conceder a ele um benefício. Portanto, ó Brahmanes, me deem a permissão necessária. Os Sadasias disseram, um Brahmane, embora um menino, merece o respeito dos reis. Os eruditos ainda mais. Este menino merece que todos os seus desejos sejam realizados por ti, mas não antes de Takshaka chegar com velocidade. Salti continuou, o rei, disposto a conceder uma bênção ao Brahmane, disse, pede uma bênção. O outro, no entanto, estando um tanto descontente, disse, Takshaka não veio até agora a esse sacrifício.
Janamejaya respondeu: se esforcem o melhor que puderem para que esse meu sacrifício possa alcançar sua conclusão, e para que Takshaka também possa vir logo para cá. Ele é meu inimigo. Os Ritviks responderam: como as escrituras declaram para nós, e como o fogo também diz, o monarca, parece que Takshaka está agora permanecendo na residência de Indra, afligido pelo medo. Salti continuou: o ilustre Suta chamado Loitaksha também, conhecedor dos Puranas, tinha dito isso antes. Questionado pelo rei na presente ocasião, ele outra vez disse ao monarca: Senhor, é assim mesmo como os Brahmanes disseram, conhecendo os Puranas. Eu digo, o monarca, que Indra concedeu a ele esse benefício, dizendo: mora comigo em segredo, e Agni não te queimará. Salti continuou: ouvindo isso, o rei instalado no sacrifício ficou muito preocupado e incitou Otri a cumprir o seu dever. E quando Otri, com mantras, começou a despejar manteiga clarificada no fogo, próprio Indra apareceu em cena. E o ilustre veio em seu carro, adornado por todos os deuses em volta, seguido por massas de nuvens, cantores celestes, e vários grupos de dançarinas celestes. E Takshaka, ansioso, se escondeu na parte superior da roupa de Indra e não estava visível. Então o rei enraivecido disse novamente para seus brahmanes conhecedores de mantras estas palavras, determinado a destruir Takshaka: se a cobra Takshaka estiver na residência de Indra, lancem-no no fogo com o próprio Indra. Salti continuou: incitado assim pelo rei Janamejaya a respeito de Takshaka, Otri despejou libações, chamando pelo nome aquela cobra que então estava lá. E enquanto as libações eram despejadas, Takshaka, com o próprio Purandara, ansioso e aflito, ficou visível por um momento nos céus. Então Purandara, vendo aquele sacrifício, ficou muito alarmado e rapidamente rejeitando Takshaka, voltou para sua própria residência. Depois de Indra ter ido embora, Takshaka, o príncipe das cobras, sem sentidos pelo medo, foi pela virtude dos mantras levado perto o suficiente das chamas do fogo sacrificial. Os Ritviks então disseram: ó rei dos reis, o teu sacrifício está sendo realizado devidamente. Cabe a ti, ó Senhor, conceder um benefício agora para este principal dos Brahmanes. Janamejaya então disse: tu incomensurável de tais feições belas e infantis, eu desejo te conceder um benefício digno. Portanto, pede aquilo que tu desejas no teu coração. Eu te prometo que eu o concederei mesmo que seja inconcessível. Os Ritviks disseram: o monarca, vê, Takshaka está quase sob o teu controle. Seus gritos terríveis e rugidos altos estão sendo ouvidos. Seguramente a cobra foi abandonada pelo manejador do raio. Seu corpo sendo incapacitado por seus mantras, ele está caindo do céu. Agora mesmo, girando nos céus, e privado de consciência, o príncipe das cobras vem, respirando ruidosamente. Salti continuou: enquanto Takshaka, o príncipe das cobras, estava prestes a cair no fogo sacrificial, durante aqueles poucos momentos Astika falou o seguinte: ó Janamejaya, se tu me concedes uma bênção, que este teu sacrifício tenha fim e que nenhuma outra cobra caia no fogo. O Brahmane, o filho de Parikshit, sendo assim abordado por Astika, ficou muito pesaroso e respondeu a Astika desta forma: ó ilustre, ouro, prata, vacas, e quaisquer outras posses que tu desejares eu te darei. Mas não que o meu sacrifício termine. Astika respondeu: ouro, prata ou vacas eu não te peço, ó monarca. Mas que o teu sacrifício termine para que os meus parentes maternos sejam salvos. Salti continuou: o filho de Parikshit, sendo assim abordado por Astika, repetidamente disse isso àquele principal dos oradores, melhor dos Brahmanes: pede algum outro benefício. Ó, abençoado sejas tu. Mas, ó tu da linhagem de Brigu, ele não pediu nenhum outro benefício. Então todos os Sadasias conhecedores dos Vedas disseram ao rei em uma só voz, que o Brahmane receba o benefício. Capítulo 57. Nomes das cobras levadas pelo sacrifício. Saunaka disse: ó filho de Suta, eu desejo ouvir os nomes de todas aquelas cobras que caíram no fogo daquele sacrifício de cobras. Salti respondeu: muitos milhares e dezenas de milhares e bilhões de cobras caíram no fogo.
O Brahmani mais excelente, tão grande é um número que eu sou incapaz de enumerar todas elas. Por enquanto, porém, conforme eu lembro, ouve os nomes que eu menciono das principais cobras lançadas ao fogo. Ouça primeiro os nomes das principais da raça de Vasuki somente, de cor azul, vermelhas e brancas, de formas terríveis e corpo enorme e em veneno mortal. Desamparadas e miseráveis e afligidas pela maldição de sua mãe, elas caíram no fogo sacrificial como libações de manteiga. Cotiza, Manasa, Purna, Kala, Pala Almarca, Pichala, Kaunapa, Kakra, Kalavega, Prakalana, Iranyavayu, Karana, Kashaka, Kaladantaka, essas cobras nascidas de Vasuki caíram no fogo. E, o Brahmani, numerosas outras cobras bem nascidas, e de forma terrível e grande força, foram queimadas no fogo ardente. Eu agora mencionarei aquelas nascidas na raça de Takshaka. Ouve os seus nomes. Puxandaka, Mandalaka, Pindasektri, Ravinaka, Oshoshika, Karava, Bangas, Vilvatejas, Virona, Sili, Salakara, Muka, Sukumara, Pravepana, Mudgara e Sisurumã, Surumã e Maano. Essas cobras nascidas de Takshaka caíram no fogo. E Paravata, Parijata, Pandara, Arina, Krisa, Vyanga, Saraba, Meda, Pramoda, Salmatapana, essas nascidas na raça de Airavata caíram no fogo. Agora ouve, o melhor dos Brahmanes, os nomes das cobras que eu cito nascidas na raça de Kauravya. Eraka, Kundalaveni, Veniskanda, Kumaraka, Vauka, Zingavera, Dutaka, Pratara e Astaka. Essas nascidas na raça de Kauravya caíram no fogo. Agora ouve os nomes que eu menciono, em ordem, daquelas cobras dotadas da velocidade do vento e de veneno virulento, nascidas na raça de Dhritarashtra. Sankukarna, Pitaraka, Kutara, Sukana, Isheshaka, Purnangada, Purnamuka, Praasa, Sakuni, Dari, Amata, Kumataka, Sushena, Vyaya, Bhairava, Mudavedaga, Pisanga, Odraparaka, Rishaba, Vegavati, Pindaraka, Raktanga, Sarvasaranga, Sanrida, Pataivasaka, Varaka, Viranaka, Sushitra, Chitravejika, Parasara, Tarunaka, Maniskanda e Aruni. O Brahmani, assim eu recitei os nomes das principais cobras amplamente conhecidas por suas façanhas. Eu não sou capaz de nomear todas, o número é incontável. Os filhos dessas cobras, os filhos daqueles filhos que foram queimados, tendo caído no fogo, eu sou incapaz de mencionar. Eles são tantos. Algumas de 3 cabeças, algumas de 7, outras de 10, de veneno como o fogo no fim do Yuga e de formas terríveis, elas foram queimadas às milhares. Muitas outras, de corpos enormes, de grande velocidade, altas como topos de montanha, do comprimento de um lhama, de 1 yorjana, e de 2 yorjanas, capazes de assumir qualquer forma que desejassem e de dominar à vontade qualquer quantidade de força, de veneno como o fogo ardente, afligidas pela maldição de uma mãe, foram queimadas naquele grande sacrifício. Capítulo 58. O sacrifício das cobras termina. Salti disse, escuta agora outro incidente extraordinário em relação a Astika. Quando o rei Janamejaya estava para gratificar Astika lhe concedendo o benefício, a cobra, Takshaka, jogada pelas mãos de Indra, permaneceu no meio do ar sem realmente cair. O rei Janamejaya então ficou curioso, pois Takshaka, afligido pelo medo, não caiu imediatamente no fogo, embora as libações fossem despejadas de forma apropriada no fogo sacrificial Agni. Saunaka disse, ó Sulta, os mantras daqueles brahmanes sábios não eram potentes, já que Takshaka não caiu no fogo. Salti respondeu, ao inconsciente Takshaka, a melhor das cobras, depois que ele foi jogado das mãos de Indra, Astika disse 3 vezes, fica fica fica. E ele conseguiu ficar nos céus, com o coração aflito, como um ser que podia ficar entre o firmamento e a terra. O rei então, sendo repetidamente incitado por seus sadasias, disse, que seja feito como Astika disse. Que o sacrifício termine, as cobras sejam salvas, e Astika também seja satisfeito, ó Sulta, e que as tuas palavras também sejam verdadeiras. Quando o benefício foi concedido a Astika, muitas aclamações de alegria ressoaram pelo ar.
Assim o sacrifício do filho de Parikshit, o rei da linhagem Pandava, teve fim. O rei Janamejaya da família Bharata estava satisfeito, e aos Ritviks com os Sadazias, e a todos os que haviam ido lá, o rei deu dinheiro às centenas e aos milhares. E ao Sutta Loitaksha, conhecedor das regras de construção e fundações, que no início havia dito que um Brahmane seria a causa da interrupção do sacrifício de cobras, o rei deu muita riqueza. O rei, por bondade rara, também deu a ele várias coisas, como comida e trajes, segundo seu desejo, e ficou muitíssimo satisfeito. Então ele concluiu seu sacrifício de acordo com os ritos prescritos, e depois de tratá-lo com todo o respeito, o rei em alegria mandou para casa o sábio Astika extremamente satisfeito por ter alcançado o seu objetivo. E o rei disse a ele: tu deves vir outra vez para tornar-te um Sadasya no meu grande sacrifício de cavalos. E Astika disse, sim. Então voltou para casa em grande alegria, tendo alcançado seu objetivo depois de agradecer ao monarca. E voltando em alegria até seu tio e sua mãe e tocando seus pés, ele lhes contou como tudo tinha acontecido. Salti continuou, ouvindo tudo que ele disse. As cobras que foram lá ficaram muito encantadas, e seus medos foram aliviados. Elas estavam muito satisfeitas com Astika e pediram a ele para solicitar um benefício, dizendo, ó erudito, que bem nós faremos para ti? Nós estamos muito gratos, tendo sido todos salvos por ti. O que nós realizaremos para ti, ó filho? Astika disse, que os Brahmanes, e outros homens, que, de manhã ou à noite, alegremente e com atenção, lerem o sagrado relato dessa minha ação, não tenham medo de nenhum de vocês. E as cobras em alegria disseram, ó sobrinho, pela natureza da tua bênção, que seja exatamente como tu disseste. Isso que tu pediste todos nós faremos alegremente, ó sobrinho. E aqueles também que se lembrarem de Astika, Atman e Sumita, de dia ou durante a noite, não terão medo de cobras. Também não terá medo de cobras aquele que disser, eu me lembro do famoso Astika nascido de Jaratkaru, Astika que salvou as cobras do sacrifício de cobras. Portanto, cobras afortunadas, não cabe a vocês me morderem. Mas vão embora, abençoadas sejam vocês, ou vão embora as cobras de veneno virulento, e lembrem-se das palavras de Astika depois do sacrifício de cobras de Janamejaya. Aquelas cobras que não pararem de morder depois de ouvirem tal menção a Astika terão seu capelo dividido em 100 vezes como o fruto da árvore cinza. Salti continuou, o principal dos Brahmanes, ouvindo isso dos principais chefes das cobras reunidos, ficou muito grato. E aquele de grande alma então quis ir embora. E aquele melhor dos Brahmanes, tendo salvado as cobras do sacrifício de cobras, ascendeu para o céu quando chegou sua hora, deixando seus filhos e netos para trás. Assim eu narrei para ti essa história de Astika exatamente como aconteceu. De fato, a recitação dessa história dissipa todo o medo de cobras. Salti continuou, ó Brahmanes, o principal da linhagem Brigu, como o teu antepassado Pramati alegremente a narrou ao seu filho inquiridor Ruru, e como eu a ouvi, assim eu recitei essa história abençoada, desde o início, do erudito Astika. E, ó Brahmane, ó opressor de todos os inimigos, tendo ouvido essa história sagrada de Astika que amplia a virtude, e sobre a qual tu me perguntaste depois de ouvir a história da Dunduba, que a tua curiosidade ardente esteja satisfeita.